Outra coisa também que eu acho importante é falar sobre a fé. Eu gravei um vídeo sobre isso que vai sair muito daqui depois para um diário que eu estou fazendo por conta de um evento específico. E assim, é muito doido como a fé, ela move montanhas, né? Eu tava ontem lidando com uma situação de uma pessoa que tinha marcado um atendimento, uma pessoa próxima a mim, né? Marcou, pagou o atendimento antecipadamente, como funciona normalmente. Só que por ser uma pessoa próxima, eu tinha algumas questões, tá? Eu não me sentia muito confortável em atender essa pessoa novamente, por uma série de razões pessoais. E aí eu fiquei muito receosa de conversar com a pessoa. Primeiro, porque eu não queria passar uma impressão errada. Segundo, porque eu precisava daquele dinheiro. Eu tô passando por um processo de transição muito importante. Então, aquele dinheiro não era um dinheiro pouco, né? Eu falei, porra, seria uma parcela, né? Uma fatia muito importante, né? Até vital, vamos dizer assim, pra continuar nesse processo de transição, sabe? Aí a gente faz um recorte, inclusive até mesmo porque sábado a Dona Rosa Caveira falou do jeito dela pra eu parar de ser louca, né? Eu sou um pouco apavorada com certas questões. Bom, deixa o recorte. Não é, nossa, meu Deus, tô passando fome. Não, muito pelo contrário. É só porque eu gosto das coisas num ritmo que não necessariamente elas deveriam ser assim, né? Eu preciso ter um pouco mais de paciência. Ai, socorro, Deus. E aí, eu fiquei preocupada por causa disso. Aí ontem, tava conversando com a pessoa e aí surgiu a oportunidade de falar. Eu falei, bom, vou aproveitar, já que eu tô na vibe sincerona, então bora botar os pingos nos is e, da forma mais delicada do mundo, compartilhei as minhas aflições com essa pessoa. E eu acho engraçado porque, assim, quando é uma decisão muito importante, mesmo que seja do cotidiano, mas é algo de fato relevante, então, assim, a cor de batom que eu vou querer colocar, a cor da roupa, eu não vejo isso no baralho. Mas, no que diz respeito à questão financeira, algum curso que eu preciso comprar, etc., obviamente, eu coloco nas cartas pra ver, porque, né, uso no meu dia a dia, é o meu instrumento de trabalho que é perfeito. E aí eu tava com o telefone na mão, falando. Enquanto a pessoa ia me responder, eu tirei nas cartas, né? A pessoa me respondeu de uma forma super tranquila, foi super compreensiva, né? Comentou sobre as inseguranças que eu estava tendo e tal. Aí eu falei, pô, ela me recebeu tão bem, será que, né, não seria interessante, então, eu quebrar essa? E eu tava lá bem embaralhando, e aí caiu uma carta, né, com a figura pra cima, que eu sempre considero, era a carta do chicote, né, e na minha orelha, assim, aquela pessoa que eu não sei quem é, mas tava lá hablando, né, e a carta só confirmou aquilo que eu ouvi. Continua na disciplina. Nós já falamos que tem que ser dessa forma, por causa disso, e você se sente assim, assado, né? Não é uma ordem que vem de cima, necessariamente, mas a gente conversou sobre esse assunto, e aí é aquela coisa, se você não quer, não faz. Se você não tá legal, não faz. Tá bom. Aí, conversando com a pessoa, aí eu tirei mais 2 cartas, porque não tava suficiente ainda. Falei, não, mas e se eu fizer? Aí eu achei engraçado, porque falou a respeito, de fato, né, de essa minha instabilidade e tal. Não seria algo, o dinheiro não é tudo. Então o dinheiro não supriria a forma como eu estaria me sentindo por conta daquela situação. Aí eu fui e tal, terminei a conversa com a pessoa. Isso daí foi uma fração de segundos, demorou 5 minutos, essas cartas todas. Fui, tornei o dinheiro numa boa, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Mas, né, bateu a preocupação porque eu sou apavorada. Aí eu falei, porra, como é que vai ser isso daí daqui pra frente, né? E tudo bom. Continuei estudando, fui atender, terminar as coisas que eu precisava fazer e viver minha vida. Ontem, quando meu marido chegou, a gente ia ao mercado e fiz a lista, tudo certinho pra gente sair. E ele me transferiu exatamente o dinheiro que eu tinha devolvido por causa da sessão. Aí eu olhei pra ele e falei assim, por que você tá fazendo isso? Aí ele, não, por nada, só porque eu quis te dar um presente. E minha reação foi a mesma que eu tô tendo agora. Eu olhei e fiquei assim, mano, não acredito num negócio desse. E eu falei pra ele assim, cara, você pode não saber,
o porquê, ou talvez você tenha um outro motivo pra estar fazendo isso. Mas eu sei o que isso significa. Eu sei o que isso significa porque é aquela frase do coloca o pé que Deus coloca o chão, o orixá, a entidade, o pombagira, enfim. O raio que parta pode ser. E é surreal como as coisas acontecem. Eu não falo isso de um lugar onde eu não conversei sobre o assunto. Eu conversei sobre o assunto, as entidades vivem falando isso. Dona Rosa Caveira me deu um esporro no sábado, falando pro Hélio, e o Hélio repassou, né? Aí ele, resumindo, ela falou pra você parar de ser louca, entendeu? E um esporro assim, não um esporro vazio, mas ela simplesmente pegou e falou assim: minha querida, olha aqui a situação real. Olha aqui o que você tem medo. Tem a ver uma coisa com a outra? Não tem, querida. Então pode ser doida. Mais ou menos isso. E essa questão do dinheiro foi mais uma libertação. Porque a gente não precisa ter medo das coisas. E eu falo isso dentro do meu lugar, dos meus privilégios, das minhas condições. Então existem muitos recortes aqui, tá? Mas aí você vai adaptar para a situação. Porque a gente não precisa se preocupar porque Deus não abandona ninguém. Ninguém. Por mais que, meu Deus, tal, não sei o quê, mas não é só pelo dinheiro, mas é pela capacidade do que aquilo vai virar. Principalmente porque aquilo tinha uma finalidade exclusivamente espiritual. Tem um negócio acontecendo na minha vida privada, que eu não compartilho aqui, mas estou registrando algumas coisas para compartilhar depois, que já estiver tudo, quando estiver tudo resolvido. Justamente por isso, eu registrei essa questão sobre o dinheiro e eu achei o máximo, porque a gente não fica sem resposta. Então, assim, eu não acredito quando alguém fala que, eu falo, não me respondem, eu pergunto, a entidade não fala comigo, o orixá, não sei o que, nananã. Eu não acredito. Porque não é o orixá, não é a entidade, não é Deus que não responde. É a gente que não ouve. É a gente que se faz de desentendido, é a gente que não dá o braço a torcer, é a gente que desobedece, é a gente que teima que nem criança, é a gente. Não são eles. Nunca. Nunca. E muitas das vezes, como foi nesse momento, antes de tirar as cartas, seu Zé falou pra mim. Tirei as cartas, comuniquei a pessoa, fiz o estorno. Depois disso, não ouvi mais ninguém. E aí veio a questão do dinheiro de volta. Dona Rosa falou sobre isso no sábado também. E ela falou, a gente fala, a gente explica quando é necessário. Só que às vezes, quando eu fico em silêncio, que foi esse momento de hiato, né, entre a minha mensagem de estorno e quando eu ganhei o dinheiro de volta. Esse tempo não é um tempo de silêncio, é um tempo de eu fui lá resolver o seu problema e não pude te dar assistência verbal. Então, Dona Rosa falando, eu escolhi ir lá resolver o seu perrengue ao invés de ficar falando no seu ouvido. Então, é uma questão de prioridades, minha querida. E eu compartilhei tudo isso daqui com finalidade nenhuma. Mentira. Mas porque eu senti no meu coração que talvez fizesse sentido pra alguém, que fosse útil, pelo menos uma frase ou pelo menos um monte de groselha que eu falo, talvez tire um pouco de risada da sua parte, eu espero que tenha ajudado nisso também, mas porque eu fiquei extremamente inspirada por conta das consultas de ontem e de hoje, e pelo que aconteceu também. E é isso. Seu Zé, Dona Rosa e todas as outras entidades que me acompanham, direta ou indiretamente, não cansam de me impressionar e, graças a Deus, não cansaram de mim também. É isso.